Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai tratar da saúde das crianças, mas com um olhar visto de dentro. Você vai entender como e por que daqui a pouco. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer fazer seu podcast, seu videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal no YouTube, para as redes sociais, para onde você quiser usar esse podcast ou videocast. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Então, se você tem uma ideia, coloque em prática na Fornexus. Chamo a sua atenção para o Edcast, para você se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, dar like no nosso conteúdo, é muito importante isso para o nosso crescimento. Espalha por aí o Edcast, fala, viu um papo legal lá no Edcast, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo legal para você que está assistindo a gente. A gente está no YouTube, os endereços estão aí, a gente também está nas redes sociais. Segue a gente que você vai ver muito conteúdo legal. E agora eu vou conversar com o Dr. Cristiano Moraes, pediatra intensivista, mas é pai recente também e resolveu mostrar essa experiência de ser pai do ponto de vista médico e do ponto de vista do sofrimento também para as pessoas nas redes sociais e no próprio canal no YouTube. Como é que veio essa decisão, doutor Cristiano, de fazer isso, de mostrar para as pessoas a sua experiência, que aí você vai juntar o médico, né, o técnico, com o emocional, com o pai também, né? Como é que surgiu essa ideia de mostrar? Grande Edu, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do Edcast. É tudo nosso, pô. Então, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Sou pediatra de formação. Mineirinho, quietinho. Nunca me envolvi com redes sociais. E estou no segundo filho agora. Meu filho nasceu esse mês, eu já tenho um outro filho de 6 anos. E as pessoas próximas... Tudo tranquilo em casa. Tranquilo. Isso aqui é porque a produção caprichou na maquiagem, tirou um pouco da olheira aqui. E trabalhando como médico ainda, né? Sim, continuo trabalhando. Bastante, inclusive. Mas as pessoas próximas ficavam perguntando, poxa, eu queria saber como é que é o filho de pediatra. É diferente do filho das outras pessoas em casa? As pessoas têm um pouco uma fantasia, vamos dizer assim. É mais fácil. O pediatra é mais fácil, é mais tudo tranquilo. Não, o filho do pediatra é tudo lindo, né? O menino não adoece, não faz birra, né? Uma criança vai dormir na hora certa, a alimentação é ótima, até o cocô do menino é mais bonito, né? Manda na fralda lá. Mas as pessoas não entendem isso, porque assim, parece, a gente até brinca no meio médico que é CRM positivo, sabe? As crianças parecem que sabem. Pai é pediatra, minha mãe é pediatra, deixa ele comigo. Então, assim, mas a sua esposa não é pediatra? Não, minha esposa não é médica, é publicitária. Uhum. Mas aí, assim, aparecem as complicações das crianças e então eu resolvi, falei, vou abrir para as pessoas então um pouco disso, da minha rotina com meu filho em casa, para elas entenderem que as suas dúvidas são as dúvidas do pai de primeira viagem, exatamente, do pai que está sofrendo ali, né? Exatamente. Passa pelas mesmas dificuldades. É claro. Tem uma facilidadezinha aí também, né? Tem a facilidade, por exemplo, adoeceu, tá gripado, infecção de garganta, essas intercorrências mais simples. Uhum. É claro, né? Eu vou saber resolver. Mas, de resto, eu passo pelas mesmas dificuldades. Dificuldade com sono, com rotinas, com choro. Como meu outro filho, por exemplo, com as birras. Com ciúme do neném que nasceu. Sim, agora. A dificuldade de lidar agora com o irmão mais velho, com a presença do bebê em casa. Uhum. Então são as mesmas dúvidas e eu resolvi partilhar isso com as pessoas. É um aprendizado para você também em casa? Como é que é esse aprendizado? Sim, eu falo que tem coisas que eu aprendi sendo pai que a pediatria nunca me ensinou. Muitas dessas coisas... Então os pais estão falando, agora você está vendo, né? Está sentindo na pele, sim, né? Não tem dúvida. Coisas que estão lá nos livros às vezes, mas que às vezes a criança não lê o mesmo livro que a gente, né? Elas resolvem ser autodidatas, assim, né? E levar a vida da forma delas. Mas passar por isso, passar pela experiência de ser pai, realmente me transformou como profissional. Isso não tem dúvida. Você tem consciência ou tem noção de quando é que virou essa chave para você? Alguma coisa que aconteceu, algum fato que aconteceu que você falou, eu já vi tanto pai passando por isso, agora eu estou passando por isso. Começa desde o nascimento do Caio, meu primeiro filho, que está com 6 anos agora, assim, frustrando todas as expectativas criadas, porque nós tivemos uma gestação muito desejada, nós fizemos uma loucura, assim, nós fomos saber o sexo só na hora do nascimento. Vamos às antigas. Eu ia para os ultrassons, não ficava olhando para a tela, não, assim, para não saber.
Então foi tudo muito criado. E no final, nós tivemos problemas. O risco de sofrimento fetal, ele teve o que a gente chama de crescimento intrauterino restrito, porque a placenta dela não estava dando conta do recado. Então ele nasceu muito pequeno, ela fez infecção, não entrou em trabalho de parto. Quer dizer, as frustrações de tudo aquilo idealizado já começaram ali. Teve que ir para cesárea. E pelo menos para um casal normal, isso é desesperador, né? Sim, assim, passar por frustração, acho que a gente não está muito preparado para isso, né? Nunca, é. E ainda assim, quando a esposa está grávida, as mulheres ficam mais fragilizadas, os hormônios estão alterados, os pais estão nessa expectativa. Então já começou ali. Aí teve que ser uma cesárea por tudo isso. Ou o menino nasceu pequeno demais, aí faz hipoglicemia, já recebeu fórmula infantil logo no primeiro dia. Então, sim, passei por essas dificuldades todas no início. Baixo peso, dificuldade de amamentação, tive que dar mamadeira com fórmula nos primeiros dias até a minha esposa conseguir. Então, isso tudo já fui modificando ali, ó, no nascimento, a minha cabeça. Agora, você pensou no seguinte, porque você está falando um monte de termo muito técnico, por exemplo, fórmula, o problema intrauterino, não sei o que e tal. Já passou pela sua cabeça o que o pai, que não tem a formação em medicina, sente numa hora dessa? Porque tem aí desde a insegurança de, pô, será que o médico está certo? Será que o médico não está certo? Que é isso? Isso é muito grave, isso não é? Passou isso pela sua cabeça? Claro, se colocar no lugar dele? Então, inclusive, você fala até sobre isso, sobre termos técnicos. Ali minha chave começa a virar, porque eu sempre fui muito técnico, né? Até ao lidar com as famílias. Eu trabalho em ambiente de UTI. Então você imagina, eu dou notícias ruins, notícias desagradáveis todos os dias da minha vida no meu criança, trabalho. Né? E com criança, com bebê, com criança. Eu trabalho em UTI neonatal e UTI pediátrica. Então eu pego todas as faixas etárias, desde o nascimento até os adolescentes. E aí a empatia mudou. Sabe, eu consigo me ver mais no lugar daqueles pais. Se colocar no lugar. Muito mais. Então até o linguajar mudou. A minha forma de comunicação com esses pais mudou. A minha tolerância com as demandas. Tem pai e mãe que são chatos pra caramba, né? Cara, mas aí você começa a entender por que são chatos. Eles estão desesperados. Você já teve filho doente? Já. Seu filho faz uma infecção de garganta, tá prostrado na cama, você desespera. Você imagina seu filho na UTI. Não dorme à noite, fica tomando conta. O tempo de febre alta. Sim. É desesperador. Sim, desesperador. Então isso começou a me mudar. E aí minha cabeça abriu um pouco para isso, né? Que assim, cara, eu não sou imbatível. As coisas que estão nos livros, elas podem mudar, elas não são as mesmas coisas para todo mundo, cada pessoa é individual. E ser pai, cara, é um amor tão louco que te deixa meio desnorteado, né? Você tem essa sensação assim? Tem, total. Mudou minha vida, mudou completamente. Muda a vida da gente. A gente fala, mudou como? Não sei te explicar. Existe você antes e você depois de ser pai. Pelo menos para mim, eu senti a paternidade assim. Você acha que a medicina precisa deixar essa frieza do médico-paciente um pouco de lado para tratar mais a pessoa, tratar mais a família, nesse caso do pediatra, né? Você acha que precisa? Então, sabe que muito da minha própria personalidade, que eu ser muito técnico, né? Eu sempre fui muito estudioso durante a faculdade, durante as minhas especializações e tal. Mas a faculdade te aborda assim. Sabe? Então agora... Ela te ensina desse jeito, né? Eu passei, por exemplo, eu ainda era do currículo chamado antigo, tradicional. Né, que você passa por todas as cadeiras teóricas até você começar a ter contato com os pacientes. Hoje esse currículo já foi reformulado, você começa a ter contato com os pacientes desde o primeiro momento. E existe todo um movimento também em relação a isso, não só interno, que os médicos, a comunidade médica viu a necessidade disso, mas também da comunidade externa, né, que é chamada a humanização da medicina. Não sei se já ouviu esses termos. Vamos tratar da humanização do parto, vamos tratar da humanização... Parto humanizado. Parto humanizado, humanização dentro da UTI. Né? Então, uma série de coisas que acontecem, mas eu acho que sim, a gente tem que ter um limite de envolvimento com o paciente, certo? Você não pode passar daquele momento, porque senão você compromete o seu raciocínio clínico, o seu raciocínio técnico. Mas tem que ter uma certa empatia. Você precisa sentir que você está ali, lugar, né? Se colocar no lugar. O que é a medicina se não aliviar o sofrimento? Se a gente não pode curar, a gente tem que pelo menos aliviar o sofrimento. E o sofrimento não é só físico, ele é também da alma, né? E por que você resolveu contar essas histórias assim para as pessoas? Porque assim, vem as redes sociais aí, vem um canal no YouTube aí, está chegando um canal no YouTube, está chegando
as redes sociais, a gente vê outros profissionais fazendo esse tipo de trabalho de divulgação. A gente estava até conversando, um otorrino que está falando sobre problema respiratório, um outro médico que está falando sobre determinados assuntos. Por que surgiu essa ideia de contar isso para as pessoas? Eu acho que a gente está vivendo um novo momento. Acho que nunca houve isso na história, assim, né? De divulgação e velocidade de trânsito de informações, certo? E eu vejo muita informação ruim sendo transmitida e sendo divulgada também. E sendo acolhida pelas pessoas também. Exato. Né? E aí, a gente estava até conversando um pouco antes assim, né? A gente fala assim, tem hora que eu não sei em quem acreditar, né? Porque a internet tem de tudo, não é isso? Então as pessoas talvez vendo em mim não só um pai que já tinha uma experiência anterior e estou tendo uma nova experiência agora com meu filho recém-nascido, mas também um pediatra de formação, talvez tenha um pouco mais de impacto e talvez possa ajudar alguém com essas informações. E as pessoas ao redor acabaram me convencendo disso. Eu sou muito reservado, sempre fui muito tímido. Estava conversando com vocês antes aqui, esse monte de câmera aqui deixa um pouco amedrontado. Mas estou calçando a cara aí e comecei recente agora a começar a colocar conteúdo de Instagram. E como você mencionou, nós estamos com um projeto de trazer também conteúdo de YouTube e vamos deixar crescer aí, fazer uma rede de informações aí. Legal. Que tipo de assunto, que tipo de conteúdo você vai abordar e você vai passar para as pessoas? Tira a foto nossa aí, Carol. Não precisa cochichar não, para falar aqui é nosso. Que tipo de conteúdo você vai produzir? Você pretende produzir? Assim? Tá, vamos lá. Eu estou começando assim, mostrando rotina do recém-nascido. Estou com o recém-nascido em casa, vou aproveitar a oportunidade. Então eu mostro um pouco das minhas rotinas. Vou recebendo dúvidas e daquelas dúvidas, daqueles insights, eu vou gravando conteúdos e vou lançando ali. Então eu estou alcançando aqui pais e cuidadores. Tá certo? Mas o meu foco sempre foi pediatras. Eu dou cursos, né, dou aulas, sou preceptor de alunos da medicina e de residentes também de pediatria e especialidades. Então eu vou tentar mesclar isso um pouco. Eu não vou abandonar meus residentes, que eles devem. Quando eles forem me ver, poxa, o Cris vai abandonar a gente, vai dar aula mais. Não, vou continuar fazendo minhas aulas para os residentes de pediatria, mas vou dar um pouco de mais atenção agora aos cuidadores também, com as rotinas de uma criança em casa. Assim, eu já fui pai de primeira viagem, sei que é um sofrimento danado, você não sabe de nada, você tem que aprender tudo. Você acha que você consegue direcionar esse conteúdo para esses pais também? Sim, não tem dúvida. Estou focando neles, por isso que eu estou aproveitando a oportunidade de estar com um filho recém-nascido em casa e falando assuntos. Eu tenho alguns assuntos que eu falo assim, quando eu sinto uma dificuldade em casa, eu falo, poxa, isso aqui vai ser dificuldade de alguém. Para todo mundo, vai ser dificuldade para todo mundo. Né? Rotina, você passou por isso, né? Você falou que foi pai de primeira viagem. Primeiro mês, meio desesperador, né? Não? Completamente. Você não sabe o que faz, a criança está chorando. Vou falar só um negócio para você. Sono, choro. Você fica, meu Deus do céu, esse menino não vai parar de chorar, mas meu Deus do céu, esse menino não dorme. Não, o bebê faz isso. Ele, a cada 3 horas ele vai ter que alternar. Depende, mas tem entre gente que... sono, choro, comer, fazer cocô, tomar banho, trocar fralda. Mas não é assim, cada um tem uma regra diferente, né? Tem neném que dorme, a gente estava conversando com o Augusto aqui, que estava aqui, e falou, o meu dorme a noite toda. Mas aí tem gente que acorda de 2 em 2, acorda nos horários não tão corretos, não sei o que e tal. Isso tudo é legal abordar e falar que é normal e é comum esse tipo de coisa acontecendo. Assim, existe vamos dizer assim, não é um normal, um comum dentro daquilo que a gente entende da fisiologia do bebê. Mas existe uma variação muito grande entre os bebês, e não só entre os bebês, entre também a dinâmica da casa e da família, que vai gerar essa rotina diferenciada para cada casa. Mas existem algumas coisas que podem ser nocivas, certo? Por exemplo, algumas rotinas impostas de sono, e aí tem dicas que podem ajudar a quebrar isso. Como assim? Por exemplo, tem pais que ficam desesperados. O menino acabou de mamar, tem que dormir, tem que colocar o menino para dormir. Ele é um bebê, ele vai ter que dormir. Diz que tem que dormir 18 horas no dia. Mas eles não entendem que um bebê recém-nascido também precisa fazer atividade. O bebê se movimenta, ele precisa chorar. Entende isso? Ele precisa resmungar, ele precisa ir para o colo. E depois dessa atividade dele, aí sim, ele vai relaxar, ele vai dormir. Porque assim, acabou de mamar, tem que ninar. Nossa, meu filho não dorme, ele não consegue dormir em momento nenhum. Sabe? Então a gente tem que quebrar isso. E sabe o que piora muito isso que eu disse antes da desinformação? As comparações.
Você passou por isso alguma vez na sua vida? Como assim? Nossa, mas seu filho tá com esse padrão. Nossa, mas seu filho até hoje não fala? Nossa. Não, o meu falou com 4 meses. 2 meses tava cantando. Não, o meu falou com. O nego falou que isso? O meu falou com 4, tava andando com 6 meses, com 2 anos, tava entrando pra faculdade, pelo amor de Deus. O senhor não tá fazendo assim, não? Olha, você tem que levar seu filho no médico. Eu achei que tem alguma coisa errada. Todo pai fala orgulhosíssimo assim: sim. Não, meu filho começou a andar com 8 meses. Todo mundo fala assim: não, comigo foi diferente, não sei o que e tal. Tem sempre uma vantagem que o pai fala que sempre tem. Eles têm que entender isso. Cada criança é um ser, ele é um indivíduo. Ele tem a sua personalidade, ele tem o seu tempo. Né? Não queira comparar as coisas. Mas esses sentimentos você teve todos também, né? Claro. Você passou por todos esses também, né? Fiquei, será que esse menino já me sacaneou no nascimento, isso do meu outro, né? Será que vai me sacanear na hora de andar, na hora de falar? Poxa vida, até que o desenvolvimento dele foi bem legal, assim. Mas agora, tô na época das birras. Típico do menino. Ainda mais com uma criança o outro em casa, novo, mudança de escola, mudou o comportamento completamente. Tem crises, bate porta, quebra as coisas dentro de casa. Eu fico pensando assim, rapaz, esse vizinho deve estar sem esse pediatra, não sabe nada. O menino deve estar batendo porta e gritando dentro de casa lá. Mas cada um realmente cada um é. Não tem como. Então, assim, eu acho que se as pessoas puderem ter contato com essa minha rotina e das minhas dificuldades, talvez até elas relaxem um pouco. Poxa, se ele está tranquilo, ele é pediatra, ele entende da fisiologia do que tem que acontecer, para mim também está tranquilo. Mas não adianta você falar para um pai ou uma mãe desesperado para ficar tranquilo, que é pior, né? Como acender o pavio, né? Você quer ver acender o pavio? Eu cheguei hoje, 2 noites dormindo fora de plantão, chego lá, a mulher exausta, a olheira dela, coitada, igual um panda. Manda ela ter calma. É difícil. Ela estava desesperada, o peito tá doendo, não estou conseguindo mais, esse menino parou de chorar, ele não dorme, que não sei o quê. Você fala assim para ela, calma, amor. Olha. É como soar a trombeta do apocalipse dentro de casa. Eu já aprendi isso. Eu cheguei assim, não, amor, faz o seguinte, deixa ele comigo, que eu vou resolver o problema, vai descansar, vai dormir, fecha a porta do quarto, deixa ele comigo. E aí fiquei com o bebê, cuidando dele, para ela poder descansar a horinha dela lá. Legal. Ela fica exausta, né? Pais com criança pequena em casa, de primeira viagem, então. Você pretende, nesse conteúdo que você vai produzir, você pretende colocar a experiência sua com a sua esposa também? Claro. Assim? Porque é um momento do relacionamento, por exemplo, os dois, que é um momento difícil também, muitas vezes. Bem, né? Difícil. A gente estava falando, os hormônios todos mudam, se ficam uma maluquice, os hormônios da mulher principalmente, né? Existem muitos relacionamentos, inclusive, do que... Não resistem. Né? Que então resistem, exatamente. Então, é engraçado, né, que você vê vários relacionamentos de casais tentando ter filho para recuperar o relacionamento, mas a gente vê outro lado, né, o filho interferindo no relacionamento. Na verdade, não é o filho, né? É o próprio casal, né? É claro, como o próprio casal como lida com aquilo, né? Exatamente, que não estava preparado para aquilo, não conseguiu lidar. Mas hoje existe uma rede muito grande que consegue dar suporte para isso, para apoio para isso, né? Não só a rede de pediatras e obstetras, mas a rede de psicologia, de psiquiatria. Tem consultorias que conseguem dar um suporte para isso. E tem pessoas que precisam realmente. Como é que foi no seu caso? É tranquilo? Nada tranquilo. Não tem nenhum momento tranquilo. Isso, não, é muito difícil. Eu trabalho muito fora, né? Então, vida de médico é uma maluquice. Vida de médico. Eu sou plantonista, então eu trabalho só em regime de plantão. Eu não tenho um consultório que tem que seus horários, você pode fazer os seus horários. Tal. Então ela acabou ficando muito sobrecarregada. Então, mas eu tento o máximo que eu posso ajudar a cuidar do bebê. Não só por função, mas também porque eu quero participar, né? Porque senão o pai acaba ficando muito de lado. Esse é um dos problemas às vezes, sabia? O pai não consegue se colocar ali dentro. Então ele se vê à margem daquele relacionamento. Entendi. Porque o relacionamento, você passou por relacionamento de mãe e filho, é uma coisa louca, né, cara? Você não consegue entrar, você fica ali procurando o seu espaço, tentando entrar. Então o pai precisa se colocar. Entende? Então a minha maneira de colocar e ao mesmo tempo não ser invasivo, né? Sim, entender, né? Tá passando por um momento de muita fragilidade e realmente dificuldade. Mas às vezes é difícil entender. Muito, muito difícil. Mas nós superamos muito bem. Eu tenho um casamento, nós estamos indo para 13 anos de casado, nós fizemos.
aprendo muito com a minha esposa, muito. Ela sabe muito assim de cuidado de bebê, de rotinas. Ela foi uma mãe muito empenhada assim lá no primeiro, fez curso de alimentação na hora da introdução alimentar, entende? Legal. Se empenhou muito na amamentação, de cuidados com o bebê, de desenvolvimento e estímulo. Eu falo com ela que o Caio é o que ele é hoje, com certeza por conta dela, assim, de estímulo dela. Então, eu aprendi muitas coisas que eu passo orientações para as famílias, não foi na pediatria. Foi com ela. Foi com ela, em casa, entende? Legal. Então, isso é muito legal também, assim. Você não acha que tem um risco grande para as pessoas, principalmente pais e mães de primeira viagem, com o Dr. Google? Porque hoje tudo a gente procura no Google, né? Deu uma dor de cabeça com a dor no olho esquerdo. Vamos lá, dor de cabeça com dor no olho esquerdo, o que é? Aí aparece lá, câncer de próstata, tétano na unha do pé esquerdo, não sei o que e tal, e a gente fica desesperado. Sim. Mas assim, assim, automático. Eu já procurei várias vezes, já procurou no Google? Você estava sentindo? É assim, todo mundo faz isso. Doutor Google tá aí para... É o doutor. E eu tenho certeza que muita gente... Você não atende em consultório, mas se você tem contato com o pai, chega assim, não, isso aí não é tipo uma virose que veio da Indochina e não sei o que, doutor. Aí falou, como assim, pô? Não, eu vi no Google, né, que é um negócio desse. Exatamente, porque assim, você procura lá e ele te dá a resposta para tudo. E isso é um problema? Isso não é um problema? Como é que você vê isso? Porque a gente está falando de oferecer conteúdo de qualidade para as pessoas, né? Um conteúdo técnico aliado à sua experiência, né? Que é o que mais falta, principalmente para pais de primeira viagem, que não tem experiência nenhuma, né? Você acha que isso é um risco? Você acha que isso é bom? Como é que você vê isso? Como que eu lido com isso hoje, assim? Por exemplo, no meu ambiente profissional. Tô lá dentro da UTI, uma criança extremamente complexa, a gente lidando, e aí um pai chama e fala, eu tô vendo esse negócio que você está fazendo aqui, mas eu olhei no Google aqui, tem uma outra coisa aqui. Como que já aconteceu isso com você? Isso acontece com uma frequência. Assim. É mesmo? Frequência. Como que muitos colegas lidam com isso? Eles se sentem, sei lá, de certa forma, ofendidos, achando que a família não está confiando neles, e acaba tendo um atrito ali no relacionamento médico-paciente. Eu aprendi há muito tempo a lidar com isso, eu sou bem tranquilo. O que eu vou falar? Eu vou pegar a informação que ele tem e vou, vamos dizer assim, ou refutar essa informação ou confirmar essa informação traduzindo para ele aquilo que está ali. Mas para você fazer isso, você tem que estar muito seguro do que você sabe e do que você está fazendo. Exatamente. Então, muitas vezes os colegas têm essa atitude com os pais de pacientes, aí, os cuidadores, talvez por insegurança. Na vida fora do hospital, por exemplo, direto, rede de amigos, de família, uma foto. O que você acha desse cocô aí? Isso é direto. É mesmo? O celular de pediatra tem uma foto com fralda de cocô, entendeu? Cris, menina amanheceu com esse negócio aqui. Você vai ver, cara. Você fala, não tô vendo. O que é? Não, você não tá vendo, não. Tem uma pintinha vermelha aí no meio da pele, cara. No zoom. 200 por, sei lá, dos 2000 de zoom. Você fala, cara, não tô vendo nem onde isso tá essa pintinha. Isso de colegas pediatras ou... De rede de geral, assim, né? De contatos, de famílias. E eu fui aqui, busquei, o que você falou? Busquei no Google aqui. Nossa, falei, isso aqui sei lá, a varíola do macaco lá. Eu tô sabendo aqui. Não, calma, vem cá, vamos conversar. Isso aconteceu com você já? Direto, isso acontece. Mas não me incomoda. O que eu falo? Falei, olha, eu acho assim, quer buscar uma primeira informação? Vá, mas assim, você tem que saber filtrar antes de desesperar, entendeu? O que você falou. Nossa, essa pinta aqui é câncer. Não, calma, conversa com o pediatra e tal. Então eu não me ligo de, assim, não ligo de esclarecer essas dúvidas, não. Isso aí para mim é bem tranquilo. O Dr. Google não me afeta, não. Assim. Porque ele é cada vez mais comum. E essa coisa da insegurança, se a família percebe insegurança no pediatra, fica pior ainda, né? Fica. Olha, isso aí eu presencio rotineiramente, assim, no ambiente de trabalho, conflitos da relação médico-paciente, de colegas que relatam tanto de consultório quanto de hospital. Hoje, por conta de tudo, né? Da informação que é rápida demais, da desinformação que está disponível demais na internet, mas eu acho também do comportamento próprio das pessoas. Não sei, assim, é o que você falou antes, né, lá no início,
sobre esse distanciamento, né, que se fez do médico e paciente, sabe? Eu vou no caminho inverso, cara. Eu quero ficar amigo, eu quero abraçar as famílias, estou com vocês, estou sofrendo junto com vocês. Sofro isso? Mesmo, sofro de verdade. Você acha que falta isso? Acho que falta, sim. E eu imagino que são situações muito difíceis, porque você trabalha numa UTI, né? Eu me cobro isso diariamente. Sabe, tem dias que eu vou embora e falei, será que eu fui muito frio com aquela família? Porque você é uma linha tênue entre você manter o distanciamento técnico, que é exigido da relação médico-paciente. Que é necessário. Sim, e aí a empatia que você tem que ter com a família. Mas assim, eu sou sempre sincero. Então, se eu estou realmente comovido com o caso, eu estou realmente comovido. Eu não consigo esconder, né? Eu sou sempre muito transparente em relação a isso. Mas eu acho que falta sim, isso aí que você falou. E essa transparência você vai levar para isso? Você quer levar para esse conteúdo dúvida. Que você vai produzir? Falando em transparência, os colegas já começam, né? Ah, Cris virou blogueirinho, né? Nunca deu as caras, tá aí. Aí o colega sentou, Cris, senta aqui, te dou umas dicas. Tá, fala, você fez um vídeo, cara. Você tava com a camisa de plantão toda amarrotada, aquela roupa própria do hospital, né? A camisa tava amarrotada. Deixa eu te ensinar. Ó, você arruma a camisa direitinho, senta na cadeira, coloca um filtro do Instagram. Aí eu falei com ele, deixa eu te explicar um negócio. Eu nunca mexi no Instagram na minha vida. Entendeu? Não tem filtro. E assim, eu tô usando aqui essa metáfora do filtro, é porque eu realmente não tenho filtro entre aquilo que eu estou passando na internet e aquilo que eu sou de verdade. Entendi. Entende? É um conteúdo real, não é um conteúdo real, sou eu, na minha vida real. Entendi. Entende? Então, se eu tô com a cara com olheira, com o cabelo atrapalhado e a camisa amassada, irmão, a vida de ser pai é essa. Você fica amarrotado, entendeu? É verdade. Então é isso que eu vou passar. E onde é que você quer chegar com isso? Não sei. Não pensei nisso ainda, não. As pessoas assim, você vai até onde? Bom, meu filho tá recém-nascido agora, até ele resolver que ele é ele mesmo e vai me dar um pé na bunda lá pros 18 anos, quando eles começam a querer, então acho que estão uns 18 anos pela frente aí. Tem muita coisa de rede social para aprender então, hein? Opa, e até lá vai mudar muito, né? Os conceitos vão mudando muito, tão rápido, o mundo vai mudando muito. Né? Vai chegar a fase da adolescência, os problemas da adolescente são outros, né? Então assim... Você tá preparado para lidar com esses problemas aí de adolescência? Olha, eu tô com um filho de 6 agora, mas lá em casa já são 11 netos. Então eu passei muito próximo com meus sobrinhos todos, afilhados. Você já viu como é? O que te espera lá na frente, né? Recém-nascido é tranquilinho, tá? E você tá preparado para essa fase da frente aí? Quem tá preparado, Edu? A gente vai se preparando no momento, né? Eu acho que você pode estudar, mas criar filhos é no dia a dia. Entende? É errando. E você tem que errar e tem que olhar para dentro de você e falar assim, eu errei. A gente pratica um tipo de criação lá em casa que eu falo, a gente está criando um monstro, assim, meu filho, porque agora ele negocia tudo, né? Ele estudou na escola infantil, uma escola montessoriana. O que significa isso? É uma escola com conceitos mais construtivistas em relação assim, ela não está preocupada nessa primeira infância em alfabetizar a sua criança. Está preocupada em que ela se entenda como criança, seja criança, se reconheça. Foi sensacional, assim. A gente tem contato muito com as professoras lá até hoje. Peço ajuda para ela até hoje com questões do Caio. E se pudesse, eu continuaria, assim, mas a gente acabou tendo que tirar porque ele foi para o ensino fundamental agora. Mas a gente fala muito que ama lá em casa, eu, minha mulher, meu filho. A gente pede muito desculpa também uns aos outros. Nesses dias mesmo, meu filho chegou no limite assim da pirraça e brigando, que até eu levantei a voz e dei um esporro nele. Aí ele, tadinho, se abaixou e se assustou, né? Viu o pai gritar, porque geralmente eu sou calmo. Aí eu saio do quarto, respiro, né? Vamos lá, Montessori. Me dê a luz. Aí volto. Sento junto com ele, sento ele no meu colo, converso do porquê que aconteceu aquilo, o que ele está sentindo, e ele vai se abrindo. Eu estava com raiva, eu fiz isso por causa disso. Ele reconhece o erro, pede desculpa, eu reconheço o erro, peço desculpas. Acho que ser pai e mãe é isso, cara, é um aprendizado diário. E nada disso está lá no livro da pediatria não, tá? As pessoas acham assim, não, o pediatra está prontíssimo para ser pai e mãe. Tem nada disso lá no livro não.
Legal. É uma lacuna, inclusive, aí, que precisa ser sanada pode ser preenchida na formação. Com conteúdo agora. Sim, pode ser preenchido com conteúdo. Exatamente. Isso. Então, eu vou ter esse olhar também, que eu falei, eu não vou perder meus residentes de vista. Eu vou sempre passar insights para eles, e é importante que eles acompanhem também, porque muitos deles são novos, ainda não têm filhos, então aprender com essa experiência de quem já tem filhos vai ajudá-los, inclusive, na orientação dos pais e mães que vão ter o consultório deles em breve, né? E são muitos, você tem muitos alunos que querem ser pediatras? Porque a gente estava conversando também, há um tempo atrás, pelo menos, ouviu alguns médicos falando, não, está acabando o pediatra porque os médicos não querem se dispor a atender um pai e a mãe 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com o filho passando mal, eu não sei o que. Isso é perfil. Existem ciclos das especialidades dentro da medicina. Existem as grandes especialidades, né? Pediatria, clínica, cirurgia e obstetrícia, e as outras especialidades menores todas. Você tem que passar por essas de maneira geral, né? Para ir para as outras. A minha turma, por exemplo, você acredita que a pediatria é dominada por mulheres, né? Por isso que é tão organizada, sabia? Não estou brincando. Dentro do hospital... Você tá falando isso só porque você tá querendo um crédito em casa, né? Não, de forma alguma. Tá querendo um créditozinho em casa, né? Dê a luz, meu jovem, dê a luz. Mais de 90% das pessoas que eu trabalho são mulheres dentro do ambiente da pediatria. Mas isso todo mundo reconhece. Dentro do hospital, o setor mais organizado é a pediatria, o prontuário mais organizado é a pediatria. As mulheres são organizadas. E eu fico lá, meu irmão, caladinho, eu sou a minoria. Na minha turma, nenhuma mulher fez pediatria. Você acredita? Eu fui o único que, quando formou, fez pediatria. Fiz prova para pediatria. Tem uma explicação para isso? Eu acho que era cíclico. O mercado não era bom naquele momento. Era um mercado ruim. Porque você tem que parar para pensar que, assim, claro, existe a vocação, mas também existe a profissão. Né? Medicina não é sacerdócio, né? É uma profissão. Mas muita gente exige isso do médico, né? Esse sacerdócio, né? O médico tem que ser aquele cara que não tem que pensar na profissão, não tem que pensar no mercado, ele tem que pensar no sacerdócio, né? Eu acredito muito que os motivos que te levam a fazer uma formação e se tornar um profissional, eles vão te conduzir por um caminho ou outro. O que eu quero dizer com isso? Se você escolhe por vocação e a profissão, a grana vem, seu sustento a partir dessa profissão vem em consequência daquilo que você faz por amor, eu acho que a coisa se encaixa melhor. Isso aí é um mundo ideal, mas a gente sabe que isso é muito então, difícil. Muitas pessoas escolhem medicina porque sabe que já começa com um salário legal, então está fazendo pela profissão, pelo dinheiro, e vai acabar se frustrando, porque hoje a medicina não é mais o que era antes, sabe? Mas enfim, eu não sei, acho que foi cíclico. Depois, acho que 1 ou 2 anos depois, outros 2 amigos da minha turma fizeram pediatria. Então somos 3 homens que formaram uma turma, nenhuma mulher fez pediatria. Eu acho que isso é cíclico, mas não está faltando pediatra, não. Tem bastante pediatra. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem várias escolas de formação de pediatria, com residência em pediatria. Certo? E o Espírito Santo tem, historicamente, um conceito muito bom em pediatras formados aqui. Temos bons pediatras. Excelentes pediatras, excelentes médicos. Eu tive a real noção disso quando eu fui para São Paulo fazer minha especialização de terapia intensiva lá. Eu vi como, na entrevista já, as pessoas, você está vindo do Espírito Santo? Você está vindo de qual faculdade lá? Dessa ou daquela? Dessa, a galera que vem aqui é muito boa, tal. Entendeu? Então as pessoas já reconhecem isso, assim, da formação do médico. E teve muita gente que foi para fora e que voltou. Então aqui cresceu muito, a cabeça mudou. Antes tinha muita especialidade que você precisava sair do estado, né? Hoje você não precisa sair do estado para você arrumar um pediatra, pelo amor de Deus. Tem pediatra suficiente para todo mundo aí, e excelentes pediatras, não tem dúvida. Entendi. Próximos passos para o nosso canal, para a nossa rede social. Como é que vão ser os próximos passos? Os próximos passos, Augusto, aqui da Fornexus, estou aqui junto com vocês. É o maluco que está me julgando nesse mar aí. Legal. E espero que ele jogue a boia, né? Porque eu não sei nadar aí nesse mar, não. Aprende nadando, pô. Aprende nadando. Assim, né? Trocando o pneu do carro em movimento, pô. Mais ou menos isso. Então, comecei a colocar conteúdos da minha vida como pai, né? Que eu até coloquei lá como paidiatra,
né, que é o Pai Pediatra. Legal. No Instagram, para as pessoas começarem a ter contato comigo, saber quem eu sou. E nós estamos com um projeto de um canal de conteúdo que nós vamos começar com um podcast. Tá? Nesse mesmo formato que você faz aqui. Legal. E a partir desse formato, a gente crescer para onde precisar crescer. Para onde a maré me levar, exatamente. Legal. Tô nisso aí. E a ideia é mostrar para as pessoas que dá para ter sanidade mental tendo filho novo em casa de primeira viagem, né? Dá, com certeza. Você não viu quando eu cheguei que eu tomei uns 4 remédios para parar de tremer para vir aqui fazer a entrevista? Não, tô de sacanagem. Cara, não é uma tarefa fácil. Você passou por isso. É trabalhoso, é árduo, é dia a dia. Mas não tem nada melhor, não né? tem, cara. Quem passa por essa experiência, né, de ser pai, por qualquer via que seja, né? Pela via tradicional do casal ou pela adoção, né? É um amor que vai te dominando. Você passar esse amor para aquela criança ali, que é uma coisa maluca. Você fica maluco, mas é de amor só, tá? Então, legal. Dá para manter a sanidade, sim. Então tá chegando por aí, né? Tá chegando por aí. Em breve. Não vou dar a data porque eu não sei que dia que a gente vai postar aqui esse... O Augusto, chamar o Augusto lá. O Augusto tem que vir falar a data pra gente aqui. Já tem alguns convidados aí, vou começar a gravar. Cada dia vai ser um convidado especial, trazendo aquilo que ele tem de conteúdo para entregar. E trazendo sempre a sua experiência como pai, né? Sim. Não simplesmente como médico, não, como técnico. Né? Eu vou me colocar do outro lado. Vou ficar aqui no lado do pai, aqui com as minhas dúvidas aqui, ó. Negócio seguinte aqui, ó. O cocô tá aqui, ó. Te mandei uma foto do celular, olha aí, esse cocô aí tá normal. De assuntos mais corriqueiros de casa, tá bom? Mas de outras preocupações de pais também. E com orientações sempre para colegas pediatras para difundirem o conhecimento, sempre com conteúdo, nunca assim aleatório, sempre com um direcionamento para informação mesmo, conteúdo. E com o objetivo de deixar a medicina mais humana. Com certeza, não tem dúvida. E num bate-papo assim, leve, agradável, porque assim, aprender não precisa ser sofrido, né? A gente consegue passar conhecimento, passar conteúdo sem ser chato, né? Então, eu acho que esse formato, inclusive, de podcasts, videocasts, é muito interessante nesse sentido, né? É muito mais atrativo, né? Muito mais... Fica mais leve, né? Exatamente. A gente estava conversando aquele dia, eu perguntando, poxa, passa aí Você já tem tanta experiência, né? Já como jornalista, passa aí pra mim aí. Nada. Vai falando, sei lá, a gente senta lá e vai conversando, cara. Aí, é a conversa que vale, conversa que vale. Que é espontâneo, é o que as pessoas querem saber. Sim. É como se a gente estivesse na mesa de um boteco, só não tem uma cervejinha aqui. Eu ia falar que da próxima vez então, né? Tá combinado então, da próxima vez vai ter Vamos trocar aqui. É isso aí. Legal, doutor Cristiano Moraes, muito obrigado, sucesso. Pode ter certeza que não só eu vou seguir, mas muita gente vai seguir, porque muita gente tem um monte de dúvida. E assim, a cabeça fica mil quando a gente acaba de ter filho, né? Valeu, obrigado, sucesso. Edu, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Parece que eu vim aqui para passar alguma coisa, mas eu que vim para aprender com a sua experiência aqui. O meu canal vai ser lançado, já tem nome, vai se chamar Pé de Moleque. Legal. É um nome bem anedótico, vamos dizer aí, mas para traduzir justamente essa leveza de lidar com a pediatria, tá certo? E quem sabe meu canal fique tão bom quanto o seu, quem sabe eu me torne um comunicador um pouquinho assim, ó, perto do que você para passar conteúdo para quem precisa. Sendo mineirinho não vai poder ser cerveja não, vai ter que ser uma cachaçinha aqui, não? Eita, mas aí vai durar uns 20 minutos só de... Daqui a pouco nós estamos falando de truco aqui na mesa, não estou falando mais de pediatria, não. Legal, doutor Cristiano, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Vai dar tudo certo e vamos bombar aí com esse canal. Vamos sim. Legal.